essa série não é nada do que eu tava esperando, principalmente pro Lanterna Verde. E de um lado isso pode ser muito bom, porém de outro isso pode ser muito, muito ruim. Principalmente para aqueles que são fãs do Hal Jordan. Porque eu assisti, pessoal, o primeiro episódio da série dos Lanternas, essa série que tá contando pela primeira vez ali, depois de muito tempo, a história dos Lanternas Verdes dentro de um live action. A gente não tem uma história desde o filme lá com o Ryan Reynolds. E hoje eu vou fazer a análise completa do primeiro episódio. Então sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Coffee Nerd. Eu sou Giovanni Zola. E antes da gente começar, peço que coloque aqui nos comentários. Afinal de contas, você se animou para assistir essa série dos Lanternas? Porque eu fui com uma expectativa muito baixa. E ó, vou dizer uma coisa pra vocês, surpreendeu em alguns pontos, viu? Mas eu vou falar todos eles aqui nesse vídeo. Deixe aqui nos comentários se vocês querem que eu faça episódio por episódio, beleza? Se tiver bastante apelo, eu faço episódio por episódio as análises aqui. Se não, esse é o primeiro episódio e eu volto no final da temporada ali pra fazer um vídeo que feche tudo. Pessoal, durante muitos anos, os fãs do Lanterna Verde, eles eram carentes a ver o seu grande herói nas telinhas e nas telonas, tanto nas séries quanto nos filmes, em formato de live action. Porque em animações a gente tinha muita coisa bacana sendo feita. Não individualmente, mas pelo menos ali nas séries e nos filmes ali, com a Liga da Justiça em animação, com aquele novo universo da animação da DC, o Flashpoint, com tudo que já foi feito ali durante esses anos aí nas animações da DC, que sempre foram muito boas. E aí, quando o James Gunn trouxe a ideia de fazer os Lanternas, a série dos Lanternas, foi como se brilhasse uma luz no fim do túnel para todos os fãs desse manto, desse herói, principalmente do Hal Jordan. O Hal Jordan e o John Stewart estariam juntos, desvendando o mistério, solucionando o mistério numa forma de dupla dinâmica meio body cop, principalmente ao estilo mentor e aprendiz, o Hal Jordan sendo o mentor e o John Stewart sendo o aprendiz. O que pode ser muito diferente pra galera que cresceu assistindo Liga da Justiça Sem Limites, onde o John Stewart é bem mais velho, mais sábio, mais introspectivo. Enfim, essa série veio para finalmente alimentar a sede da vontade dos fãs da DC de assistirem algo do Lanterna Verde. Porém, a gente não imaginava que existiriam tantos poréns assim. E essa história, então, graças a todas essas adversidades, ou pelo menos todas essas coisas que o James Gunn queria mudar, tornaria a aventura da série dos Lanternas muito mais do que apenas uma aventura espacial envolvendo dois dos Lanternas Verdes mais famosos que existem na DC. Pelo contrário, Hal e John ficariam na Terra, na cidade meio cowboy, velho oeste, assim, de Nashville, para investigar principalmente um atentado misterioso com supostos moradores. Assim, o primeiro episódio ele tem as suas artimanhas, as suas malandragens, principalmente quando brinca até mesmo com o título. Afinal, piloto, que é o título, sempre é o nome do primeiro episódio de muitas séries. Então toda série que iria começar, no passado era muito assim, né? Teve com Arrow, com Once Upon a Time, Ring, que são as minhas favoritas, Agentes da S.H.I.E.L.D., até mesmo Demolidor, etc. Todas elas começavam com um episódio piloto, que seria levado até a emissora aprovaria a série através desse primeiro episódio, e aí então falaria para os outros produtores começarem a fazer uma temporada toda. É por isso que se chama episódio piloto. Porém, aqui também é um trocadilho com o fato de que o Hal Jordan é piloto da aeronáutica. É um piloto antes de se tornar um Lanterna Verde. E sua vida mudou completamente quando ele foi atraído até Nashville, a cidade de Nashville. Agora eles estão investigando por uma bolha verde espacial que o leva a encontrar um alienígena caído, quase morrendo, o Abin Sur. Ele era o Lanterna Verde designado a tomar conta do setor 2814, ou seja, o nosso setor, o que fica o sistema solar, a Terra. Com o alienígena à beira da morte, o Hal é escolhido pelo Abin para se tornar o próximo Lanterna Verde que guardaria esse setor. O primeiro Lanterna Verde humano, algo que nunca havia acontecido antes. Principalmente por ordem dos grandes guardiões de Oa, os grandes líderes e fundadores imortais ali da tropa dos Lanternas Verdes. Aqueles cabeções azuis gigantes que a gente viu nos quadrinhos, a gente também vê nas animações. O Hal, ele é apresentado a princípio com a estirpe do super-herói exemplar. Ele é honrado, ele é nobre, principalmente ele é corajoso. Desde o trailer, a série dos Lanternas está batendo muito em cima da tecla do não ter medo. Por quê? Porque medo é a cor do amarelo, é o que os lanternas da tropa amarela, os lanternas amarelos, acabam usando como combustível para os seus poderes,
para o anel. Então, Hal não tinha medo algum, e tudo isso que eu já falei foi demonstrado e imbuído dentro de uma entrevista nos anos 1996, quando o Hal Jordan já era o Lanterna Verde, mesmo antes do Superman do David Corenswet se revelar. Isso porque o Superman lá no começo, no primeiro filme, né, no filme do David Corenswet, do James Gunn, ele já era Superman há 1 ano. O Hal Jordan já existe faz um tempo, ele já é Lanterna Verde faz um tempo, desde o tempo em que o John Stewart era um garotinho, em 1996. E o John Stewart estava assistindo essa entrevista. E essa entrevista inspira o jovem John Stewart, que pelo jeito deu a entender que era muito encorajado pelo pai a sempre ter coragem, a sempre ser alguém que está disposto a conseguir um manto. E quem sabe, porque ele conversa com alguém, o John Stewart conversa com alguém pelo telefone sobre ser treinado pelo Hal Jordan, esse seja seu pai. Seu pai tem alguma relação com o Hal Jordan, quem sabe? Talvez os dois tenham servido juntos, e aí o pai do John Stewart quer que o John seja um próximo Lanterna Verde. Então quer dizer que precisariam de um substituto pro grande e idôneo Hal Jordan. Sim, principalmente porque todas as grandes e nobres características que a gente já listou no começo do vídeo foram sendo arrastadas pelas areias do tempo, dando espaço então a uma personalidade mais canastrona, mais convencida e repleta de ironia, o jeito que a gente conhece o Hal Jordan aqui nos quadrinhos e nas animações. Eu consigo ver claramente aqui nesse episódio principalmente, um estudo de personagem dentro da situação do Hal Jordan. Ele é uma figura cansada pelo tempo, desacreditada de todo aquele entusiasmo que os jovens começam, principalmente envolvendo os super-heróis. É uma fala muito pertinente sobre ele, falando que ele não usa mais o traje de Lanterna Verde em todos os lugares, apenas em ocasiões especiais. E alguém pergunta por quê? Ele fala, porque eu não preciso mais provar nada pra ninguém. Quando o jovem achava que precisava provar, que precisava mostrar o traje pra todo mundo, mas agora ele sabe que com a experiência vem um certo pessimismo de como encontrar e enxergar o mundo. Cansado porque talvez o mundo sempre tenha sugado muito dele. Agora, mais alguém vai tentar sugar mais um pouquinho dele, talvez todo o seu conhecimento sobre o que é ser um Lanterna Verde. E esse é John Stewart, o seu aprendiz. E pior, substituto, como eu já falei. Eu acho que Lanternas, ele aborda um tema muito interessante, que sempre esteve ligado aos personagens de quadrinhos e super-heróis. Tudo isso de um modo em geral. Não só na DC, mas na Marvel também. O quão você é insubstituível. Existe alguém que pode ocupar o seu lugar? E qual é o prazo de validade da sua vida e pros seus feitos? Acho que o Hal consegue enxergar isso incorporado e vivo quando ele olha pro John Stewart. É a vida, é o universo, inclusive os Guardiões de Oa, falando que o Hal já tá ultrapassado. Ele está treinando alguém agora para assumir o seu anel quando a sua hora chegar. Mas quem decide quando é a hora? Quem decide isso? Bom, alguém decidiu e você sabe, no final desse episódio a gente vai ter que falar. Olha que interessante, guarda isso. John Stewart foi escolhido pelos Guardiões de Oa, os mesmos que não gostaram da autonomia da escolha do Abin-Sur ao escolher o Hal Jordan. Então, guarda isso porque é importante para minha teoria no final. Em 2016, o Hal e o John já estão juntos, eles estão treinando, etc. Eles seguem para Nashville porque uma espécie de alarme consciência no anel que o Hal Jordan colocou avisa ele de que tem alguma coisa errada lá em Nashville. E por que foi em Nashville que ele conseguiu o anel? Isso é importante. É o início da história do Hal Jordan como Lanterna Verde. Poderia ser uma das coisas mais humanas e urbanas que existem, tá bom? Um tiroteio no meio de um jogo de futebol americano que fez algumas vítimas. Porém, segundo o Hal Jordan, ele tá encucado de que aquilo foi causado por alienígenas, que algum daqueles que estavam envolvidos era um alienígena. Mesmo que a xerife, a Carrie, ela fale que não. Não tem alienígena por aqui. Só que o Hal Jordan, ele é teimoso. Ele é teimoso e eu gosto muito dele por causa disso. Ele e o John então mergulham nesse mistério conspiracionista de cidade pequena à moda ali de True Detective. Principalmente ao serem abordados pelo sogro da Carrie, da xerife Carrie, o misterioso William Macomb. Macomb, eu acho que é assim que fala. Ele possui um interesse verdadeiro, honesto e até um pouco assustador de que esses casos sejam solucionados e que seja solucionado pelo Hal Jordan, envolvendo a teoria que o Hal exerce sobre ter ou não alienígenas. A princípio você acha que ele é apenas um cara muito rico e poderoso na região que acredita em alienígenas e que quer que essa informação vaze pro mundo. Mas eu acho que tem mais coisa por aí e também é uma teoria minha que eu vou falar no final. Pois afinal, o Hal estava certo. Um desses envolvidos na hora de uma investigação e também de um interrogatório ali revela que ele é
um alienígena assim. Então, de repente, o episódio acaba. Quer dizer, acaba não, porque mostra um pouquinho do que vai acontecer em 2026. O Jon Stewart, ele volta pra Nashville sozinho, mais velho, mais sábio, um pouco mais pomposo, como a gente já viu na animação também. Só que tudo isso para encontrar o seu antigo mentor completamente congelado e morto no lugar em que ele começou esse mistério de Nashville, na arquibancada do estádio. Parece até uma pintura que o Jon Stewart podia estar vendo ali. Seu grande mestre que nunca saiu dali. Quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu de fato nesse meio de 2016. Hal Jordan tá sem o seu anel super poderoso, sem seus poderes, sem sua atitude empáfia. Hal se tornou aquilo que a gente temia ver no começo. Ele se tornou alguém completamente esquecido pelo tempo. Algo que transfere agora para Jon Stewart a responsabilidade de ser um Lanterna Verde. Mas cadê o anel? Não tá na mão dele. A verdade é que o grande mistério envolvendo ali a investigação da série toda de Lanternas não era um mistério de um terceiro, muito menos aquele atentado, mas sim o mistério de quem matou Hal Jordan. Olha, de verdade, eu entendo que todos estejam reclamando ali, principalmente os grandes fãs ferrenhos do Hal Jordan, por ele ter morrido logo no primeiro episódio, por a gente ter visto pouquíssimo dele. Mas calma, gente. Tenho certeza que pra gente conseguir desvendar isso, vão ter muito mais cenas e muito mais história acontecendo em 2016 envolvendo o Hal Jordan. Então calma, vamos assistir os episódios? É lógico, é um pouco decepcionante a gente pensar que o Hal Jordan não vai seguir o universo, quer dizer, eu acho, né, que não vai seguir o universo no futuro com a gente. Nós temos Jon Stewart, né, então vamos lá, vamos dar espaço para esse personagem poder brilhar também? Quem matou Hal Jordan? Eu tenho teorias. E levando em consideração o destino, o caminho de narração de história que o James Gunn tá querendo abordar para dentro do DCU, nosso querido Cabeça Branca deixou claro uma coisa na sua visão: nem toda instituição, tanto familiar como pilar de mentoria, por exemplo, está livre de pecados. Olha em Superman, por exemplo. Jor-El e a Lara, a mãe do Superman, enviaram o Kal-El para a Terra para se tornar um ditador. Coisa que nunca tinha sido abordada antes. Jor-El sempre foi uma figura idônea dentro da DC, mas agora a instituição foi corrompida. Aquela imagem, aquela figura também foi corrompida. Talvez aqueles que achavam ser o símbolo da sabedoria mostrem as suas verdadeiras garras ao serem contrariados. Quem sempre foi o grande símbolo da sabedoria dentro do universo dos Lanternas Verdes? Os mesmos que talvez tenham achado uma escolha ruim a Ben Sur ter escolhido Hal Jordan, serem sido contra Hal Jordan durante todo esse tempo e terem sido a favor de um substituto para o Hal Jordan, o Jon Stewart, os Guardiões de Oa. E talvez o final dessa série seja o Jon Stewart achando que sabia muito bem como era ser um Lanterna Verde, porque ele acha que sabe muito bem como lidar com os poderes de forma mais honrosa e mais responsável do que o Hal Jordan. E ali, diante da decepção que é ver os grandes Guardiões de Oa que o escolheram, na verdade sendo os responsáveis pela morte do seu mentor. Tá, mas como eles podem ter matado o Hal Jordan? Sinestro, por exemplo, tá na série, mas vai demorar um pouco para aparecer. Pode ser que ele esteja envolvido sim, mas não sei, acho que podem guardar ele um pouquinho mais pra frente. Mas o William Mencken é uma figura incerta, assustadora e que parece que sabe mais do que a gente acha que ele sabe de verdade. E uma teoria na internet tá vindo à tona aí, falando de que talvez ele seja o Mão Negra, um personagem completamente poderoso e arqui-inimigo dos Lanternas Verdes. Ele é o Arauto da Morte e líder da tropa dos Lanternas Negros. E principalmente, ele é um dos vilões do arco A Noite Mais Densa. Pessoal, agora se ele vai ser mesmo Mão Negra, eu acho um pouco difícil. Não sei se eles gastariam esse personagem aí, sendo que existe um arco da Noite Mais Densa ali, que pode ser muito bem adaptado aqui dentro do DCU como uma grande história, beleza? Mas a minha teoria de que talvez os responsáveis pela morte de Hal Jordan sejam os Guardiões de Oa ainda tá de pé. O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Adorei o episódio, viu? Adorei, gostei do episódio mesmo. Apesar de eu achar um pouco lento, né, de engrenar na história, foi completamente diferente e acho que isso foi a melhor das decisões. Acho que isso foi a melhor das decisões. Bom, muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!